Agora nós vamos conversar também sobre um evento importante que acontece aqui na nossa região, um evento que traz aí informações sobre saúde, Ramon, e você que está nos acompanhando. Né? Vem aí o terceiro Med Brasil 2025, um evento que vai acontecer na Cidade Azul, que tem o objetivo de trazer ao palco temas relevantes que unem conhecimento de ponta e impacto real no dia a dia das organizações com ênfase no setor de saúde. Para falar um pouquinho comigo sobre isso, é um dos participantes, dos palestrantes, o professor Rodrigo Schilling, que vai participar deste evento. Professor Rodrigo, muito boa noite e obrigado por estar aqui conosco na H2O, falando para toda a região sul de Santa Catarina. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Rádio H2O. É uma honra estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho mais sobre o terceiro Med Brasil, um dos maiores eventos na área da saúde aqui do nosso Brasilzão. Professor, é possível, já vou provocá-lo, é possível mesmo a automação sem desumanizar, professor? Já de largada, uma bela de uma provocação, hein? É possível sim. Olha só que bacana, né? Muitas vezes a gente se depara com atendimentos, a gente se depara aí com prestação de serviços 100% automatizadas, né? Inclusive isso gera algumas vezes frustrações. Mas sim, é possível automatizar. Cada vez mais com o emprego de tecnologia, principalmente por conta da inteligência artificial, nós conseguimos dar uma cara mais humana à tecnologia. Obviamente, a gente precisa entender que o excesso da tecnologia ela também pode ser um grande problema nessa jornada do cliente, do paciente, nessa jornada do usuário junto ao nosso negócio. Professor, na área da saúde, né, onde o contato humano é fundamental, quais são os maiores desafios, então, né, para aplicar a automação sem perder a empatia, sem perder a humanização, né, sem passar aí aquela confiança, né, para quem está do outro lado precisando de um atendimento de saúde? O que tu comentaste é muito importante, porque muitas empresas, né, óbvio que o Med Brasil vai tratar particularmente do segmento da saúde, mas muitas empresas elas acabam adotando a tecnologia como uma eficiência para resolver os seus problemas. Só que esquecem que automatizar sem antes desenhar ou definir os processos é, sem sombra de dúvidas, automatizar o caos. Então, para que a gente possa ter fluidez, para que a gente possa ter um atendimento mais humanizado, para que a gente possa entregar um serviço de excelência antes do emprego da tecnologia, é preciso desenhar, estruturar, montar os processos da empresa. Então, antes da tecnologia, vem os processos e, obviamente, sem sombra de dúvidas, as pessoas. Professor, as empresas, como você acabou de falar, estão cada vez mais adotando, né, essas soluções tecnológicas, pensando muitas vezes em reduzir custos, né, pelo que a gente percebe. Como é que equilibra isso, né, essa eficiência e a humanização? Para dar lucro, obviamente, mas também para não perder essa questão da humanização e da importância até, né, do ser humano junto a esse processo. Essa questão de muitas empresas trazem a tecnologia com o sentido de fazer menos ou fazer, perdão, mais com menos, né? Sempre fazer mais com menos. Uhum. A questão aqui é que quando nós temos serviços que dependem do ser humano e também dependem da tecnologia, essa equação ela precisa ser dividida. Em que sentido? Da mesma forma que eu invisto em tecnologia, eu também preciso investir no desenvolvimento e na capacitação das pessoas, né? Por mais que eu venha automatizar os processos, por mais que eu venha empregar uma tecnologia nos meus processos, é de suma importância nós equilibrarmos também o fator emocional, o fator de competência técnica e comportamental do colaborador.
Então, a razão é exatamente esta, o mesmo investimento em tecnologia, invista em pessoas. Porque no final, se a gente olhar friamente, né, a gente está falando de um mundo P2P, né, pessoas para Uhum. pessoas. Professor, e as lideranças, né? Como é que é trabalhar num mundo desse em que cada vez mais os meios tecnológicos estão presentes, mas a gente já falou na palavra equilíbrio aqui. Como é que a liderança deve proceder, né? Se comportar nesse processo para não esfriar, né? Não baixar o calor humano, mesmo nesses ambientes digitais? Tu tocaste aqui num ponto crucial, né? Liderança e gestão, né? Muitos líderes e até colaboradores, eles têm medo da tecnologia, medo de serem substituídos pela tecnologia. Uhum. E a gente precisa aqui entender que um dos maiores fatores de bloqueio de uma cultura digital, né, de uma transformação digital, é a alta gestão. A alta gestão, ela desenvolve barreiras para que a tecnologia ela não flua dentro da empresa. Que tipos de barreira, por exemplo, né? A desconfiança dos dados, a Certo. desconfiança de ser substituído, a desconfiança de ser questionado, até porque contra dados e fatos não há argumento. Ou seja, nós precisamos sair dessa zona do achismo e irmos para uma tomada de decisão muito mais centrada em dados do que simplesmente eu acho. Professora, está nos ouvindo ainda? Ah, Estou Sim, sim. deu uma parada aqui. Eu quero aproveitar até aqui, eu puxei uma matéria aqui no site da CNN, matéria uhum. atualizada em 17 de 7 desse ano, né? Às 22 horas e 33 minutos. Essa é a atualização da matéria que diz o seguinte: pela primeira vez na história, robô faz cirurgia guiado por IA sem ajuda humana. Então, é um avanço tecnológico que a gente está indo para esse mundo. Eu mesmo, como produtor também da rádio de muitos materiais, a gente usa muito a inteligência artificial para o nosso trabalho, que é de total importância e facilita muito a nossa vida. Às vezes um profissional, como o senhor, como qualquer colega de trabalho, às vezes precisa fazer algo, né, que não pode estar no momento, mas se tiver a tecnologia ao seu dispor, essa cirurgia, essa operação pode ser realizada com total segurança. O problema é que muitas pessoas às vezes ficam com receio, né? Porque gostam de ter o médico ali presente, fazendo todo o trabalho, e às vezes a pessoa com essa nova tecnologia, né? Às vezes operando via internet, né? Ou até mesmo por uma IA, fica com receio, né, professora? Ainda a gente vai encontrar uma barreira muito grande com isso, ou não? Vamos encontrar sim. Até porque, né? Se a gente levar para dados estatísticos, e essa Uhum, matéria é uma matéria incrível, mas se a gente levar para dados estatísticos, o ser humano ele toma em média mais de 35 mil decisões por dia. E uhum, pasmem vocês, 80% dessas decisões são emocionais. uhum, Por que eu estou falando isso? Porque ainda, né, que deixamos bem claro aqui, ainda a tecnologia não tem emoção, Uhum. né? uhum, Ou Uhum. seja, ela ainda é extremamente racional. E quando a gente fala de cirurgias com o uso da inteligência artificial ou até mesmo com o uso de braços robóticos, obviamente há um acompanhamento e há uma instrução dos médicos, né? Da equipe cirúrgica. Isso não acontece de uma forma 100% automatizada. Há um preparo tanto do equipamento, há um preparo tanto da inteligência artificial para realizar tal procedimento. E a gente não precisa ir muito longe, né? A gente vê, por exemplo, inteligências artificiais na área da saúde detectarem tumores mais rápidos do que o próprio médico. Então, uhum. o que a gente vê? Que a tecnologia vem facilitar muito, muito o quê? Antecipar possíveis problemas de saúde, né? Minimizar riscos, mas ainda há uma dependência humana nesse processo. E ainda bem, né? Porque temos emoções e nos sentimos mais seguros, obviamente, quando ora seguramos na mão do médico ou ora olhamos dentro dos olhos do médico. Isso traz para nós uma relação de segurança.
É verdade, concordo com o senhor. E tem outro detalhe muito importante, com as empresas que fornecem a tal da internet, o 5G, 6G, 7G, a responsabilidade que vai acontecer, como já está acontecendo em alguns lugares do mundo, que o médico está na sua casa, dá um exemplo aqui, né? E vai ter que operar um paciente em algum outro lugar do país ou do mundo que tem os braços, né, mecânicos lá que vão fazer a cirurgia. E se essa internet falha, será que vai ter lá na sala de cirurgia outros médicos especialistas ou não vai ter? É só o paciente com alguns enfermeiros ajudando? Então, é um trabalho que pode levar alguns anos para realmente estar realmente seguro, para que um ser humano deite numa maca, seja preparado para fazer uma cirurgia de alta complexidade e aí tem que ter a segurança e a certeza de que aquela máquina, de que aquela internet ou até mesmo o médico que está do outro lado saiba operar com total responsabilidade. Então é um negócio bem delicado, mas é o caminho que a gente está seguindo e não tem como mais, não vamos fazer mais nada. O mundo está seguindo para isso, né, doutor? A única certeza que a gente tem é a mudança, né? Uhum. Essa é a única certeza. E sim, o que nós não podemos ter é o que nós chamamos de visão cega, né? Visão cega, olha só que interessante. Eu vejo, mas não quero enxergar. Do tipo assim, na minha empresa sempre foi assim, time que está ganhando não se mexe, a gente já tentou fazer, mas não deu certo. Ou seja, nós precisamos estar abertos à tecnologia, entender, né? De fato, com maturidade e propriedade, o que vem à frente, mas não esquecer dos nossos princípios, da nossa essência. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, hoje a palavra da moda é inteligência artificial. Todo mundo fala sobre inteligência artificial, mas não necessariamente a inteligência artificial é para o seu negócio, é para a sua clínica, é para o seu hospital, é para a sua empresa. Então nós precisamos ter propriedade de fato e entender o quão a inteligência, por exemplo, artificial, faz parte ou ajudaria dentro do nosso cotidiano ou não. A questão aqui nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós precisamos ter maturidade digital, entender qual é a nossa capacidade tecnológica e aí sim tomar a decisão se nós vamos adotar ou não, por exemplo, a inteligência artificial para dentro da nossa realidade. Professor, o senhor tem um livro, né, chamado Inventividade, e vem muito ao encontro do que você está dizendo, né? De que fala da capacidade humana de criar soluções. Antes de qualquer máquina, né, nós tivemos aí a evolução do indivíduo, do ser humano, né, com o passar do tempo. E daí o senhor escreve, né, nesse livro sobre esses cenários de transformação e inventividade. Então, ela pode ajudar esses profissionais e as empresas a se adaptarem a essa mudança digital, professor? Com certeza. O livro Inventivação é meu 5º livro, né? E eu trato sobre criatividade e inovação. Essa é uma discussão muito longa, porque assim como inteligência artificial é uma palavra da moda, alguns anos atrás, né, e não precisamos ir muito longe, 2 anos atrás, a palavra da moda era inovação. E todo mundo queria ter uma empresa inovadora, um time inovador, uma equipe inovadora. Mas a reflexão que fica aqui eu não posso ter inovação se eu não desenvolver a criatividade do ser humano. Então, a base da inovação é a criatividade. Para que a gente possa ter uma empresa inovadora, um produto inovador, nós precisamos fomentar a criatividade no indivíduo. E aí, obviamente, resgatamos aqui o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Se o indivíduo ele é emoção, né, muito mais emoção do que razão, e se a criatividade é do ser humano, é óbvio que ainda o fator humano é presente e continuará por um bom tempo, né? E graças a Deus, um bom tempo em nossas vidas. Professor, quem participar do MED Brasil, então, vai acompanhar toda essa discussão que o senhor fez conosco aqui rapidamente, dentro de 10, 12, 13 minutos, e muito mais, né? Queria que você fizesse um convite final aí para toda a região participar desse grande evento. O terceiro MED Brasil, ele é um evento realizado pelo Núcleo de Gestão e Saúde da ACIT, da Associação de Tubarão. Uhum. E, obviamente, ele é aberto aí para entusiastas da área da inovação, entusiastas da área da saúde. Então, o público não é apenas da saúde, porém,
os temas tratados levam em torno da saúde. E será tratado assuntos como uso da inteligência artificial, empreendedorismo, a inteligência emocional, o autoconhecimento, ou seja, a evolução, eu diria, natural do ser humano. E para aqueles que querem fazer a compra dos seus ingressos, você pode comprar no medbrasil.com, né? Lembrando que os 100 primeiros inscritos receberão uma cópia física do meu último livro. Ok, escritor, palestrante, professor, doutorando também, várias especialidades. Professor Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no Resumo H2O. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, obrigado, ouvintes, e sigamos nessa jornada de muita inspiração e transformação. Boa noite, professor, muito obrigado.